Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Extensamente. O meu nome é Anabela Ventura e neste podcast iremos conversar com vários convidados ao longo de 6 episódios, numa primeira temporada, sobre temas relacionados com saúde mental. Hoje vamos conversar sobre os desafios de viver num país diferente do nosso, aprender a viver noutra cultura e como lidar com a diferença, entre muitas outras coisas. Geralmente, as pessoas, quando falam em emigrar ou ir viver para outro país, têm assim um sentimento de excitação, entusiasmo e também algum receio, à mistura por causa do desconhecido. Este desconhecido é tão apelativo como assustador. O sentido da aventura, aprender uma outra língua, conhecer novos lugares e pessoas pode ser verdadeiramente emocionante, mas a realidade pode ser também diferente. Muitas vezes acaba por ser uma mistura entre o entusiasmo e a apreensão, e algumas vezes uma verdadeira montanha russa de emoções. A transição para uma nova cultura e a adaptação a um modo de vida diferente pode causar algum stress emocional. Um estudo comparativo publicado no Jornal Internacional de Saúde Mental, ou International Journal of Mental Health, o link para este estudo vai estar na descrição do episódio, mostrou que as pessoas que vivem num país diferente do seu são 3 vezes mais suscetíveis de expressar sentimentos de isolamento, depressão ou sensação de estarem numa situação sem saída, encurraladas numa determinada situação. Isto em comparação com as pessoas que são naturais do país de acolhimento. Metade destas pessoas correm um grande risco de interiorizar questões de saúde mental como a ansiedade, a depressão e tantos outros. Outros estudos também confirmaram que as pessoas que vivem noutro país correm não só o maior risco de desenvolver problemas de saúde mental, como terem de facto episódios mais graves com ansiedade, isolamento, frustração e outros. Isto sobretudo quando as diferenças culturais entre o país de acolhimento e o país natal são mais acentuadas. Para conversar hoje comigo sobre tudo isto e muito mais, tenho comigo a Érica Alves. Érica, quem és tu? A Érica é chorona. A Érica gosta de uma preguicinha, de um dia preguiçoso de chuva. Também Gosta- também eu. A Érica se sente bem de sentir a textura do pelinho dos gatos. É algo que a acalma muito. É verdade, eu tenho tantas saudades da minha cadela, sim, verdade, verdade. Aquele toque, o toque em outro animal é algo que verdade. tranquiliza, não é? É Tem verdade. uma superioridade ali. É quase uma terapia sem ser terapia, né? É verdade, é verdade. Olha, o que é que achaste deste estudo? Tu não viste ainda o estudo completo, mas o que é que achaste desta informação que o estudo trouxe? O que é que achas? Achas que de facto isto pode ser verdade? Eu fiquei impressionada com o quanto eu me encaixei em todos os tópicos que você citou desse estudo. Porque são coisas que a gente tende a glamorizar muito, né, a vida fora É verdade, é do verdade, é verdade. país. É verdade. Então, Idealizamos também muito, não é? Ou seja, quando nós idealiza. falamos assim, pá, viver noutro país é super, é tão melhor do que viver no nosso, não é? É A tudo bom, grama é tudo do bom. vizinho é sempre mais verde, E exato. é tudo bom, é tudo bom. E aí a gente ignora que outras coisas vêm na bagagem também. Coisas que você Claro, não está acostumada a lidar. Que até então você claro, fala: "Tudo bem, eu vou fazer novos amigos, e eu vou me ajustando com o tempo". Só que claro, claro. o tempo vai trazendo coisas também, né, como Sim, sim. insegurança, é como você disse, você está num lugar que um lugar desconhecido, né, É. basicamente. É. Então, é viver um dia de cada vez e você vai descobrindo outra versão sua. Muitas vezes a gente não lida É. bem com essa versão, muitas vezes a gente É. tenta ignorar que essa versão está a surgir, mas eu acho que quando a gente olha para dentro, se conseguir olhar para dentro e ir trabalhando isso dia a dia, as coisas vão facilitando, mas não é fácil. Pois não. Olha, qual foi assim o choque, assim tipo o primeiro choque cultural que tu tiveste aqui em Portugal? Que te lembras, não é? Que te lembres. Eu depois Ah, digo-te qual foi o meu. Não em ok, Portugal, no Canadá. certo. Bom, eu acho que foi fogo. É que tem muitas coisas. Eu acho que eu morei 1 ano na Irlanda. Eu juro que eu vou Sim, responder essa pergunta.
Sim, sim. E eu falei, bom, ali a cultura já é mais próxima da brasileira, né? A língua, pelo menos, já é a É. mesma. Mas teve. Não, eu não sei, eu acho que foi amizade. Foi amizade. Foi demorar a fazer amizades. Eu acho que para Yeah. mim foi o maior choque, assim. Ou seja, tu estavas à espera, pelo facto de nós termos uma relação cultural, não é? E falarmos a mesma língua, que seria mais fácil. Ao contrário da Seria, Irlanda, porque eu imagino que a Irlanda não terá sido tão fácil, porque é uma cultura um pouco mais diferente da nossa. é Embora diferente, exato. os irlandeses até são um bocadinho melhores em termos de relacionamentos sociais do que, por exemplo, os Pois ingleses, são, não é? pois Mas são, pois mesmo são. assim São acolhedores. não se compara com os brasileiros e com os portugueses, não é? Claro, claro. Exato, exato, exato. Mas eu acho que esse foi o meu maior choque. Por mais que eu soubesse que levaria tempo, até natural, não é como qualquer Uhum. relação. Eu poderia mudar de cidade dentro do próprio Brasil, eu também levaria o tempo até fazer novas relações. Mas foi complicado porque eu acho que é o que eu estava a dizer, eu me dei de encontro com uma nova versão de mim, ao mesmo tempo que eu estava a tentar fazer relações, encontrar novas amizades, e isso me gerou certas ansiedades, inclusive, Claro, porque pois. eu senti até que eu desaprendi, de certa forma, a socializar. Isso foi muito estranho para mim. Eu sempre me Hum, considerei uma pessoa aberta, que nunca tive problema nenhum para estar no meio social, uhum. mas aqui eu não sei o que houve, mas não sei se realmente foi um choque cultural. Saber que tem uma carga nas minhas costas, no sentido de eu tenho que fazer isso daqui valer a pena, eu tenho que fazer isso funcionar, porque eu não Uhum. tenho outra opção se não fazer funcionar, certo? Então eu Certo. acho que isso acaba gerando uma ansiedade maior. Porque eu sei que se eu estivesse na minha casa, o que de pior poderia acontecer é eu voltar para casa dos meus pais. Esse é o pior que Claro, podia pois, acontecer. claro, Aqui, se eu ou meu marido, a gente fica sem emprego, o que de pior vai acontecer? A gente tem que ir embora e largar essa oportunidade que a gente está tendo aqui, de ter uma claro, vida melhor. claro, Então, eu acho que isso gera uma ansiedade maior na gente, natural. claro, claro. Sabes que eu no Canadá eu tinha pesadelos, ser deportada. Havia alturas em que eu acordava aos gritos durante a noite porque estava a sonhar que estava a ser agarrada pela polícia que me metia num avião e mandava-me embora. Assim. Sim, sim. E eu lembro-me de falar isto e comentar isto com os meus colegas lá, não é? E isto é preciso entender que eu estava num sítio que tinha poucos. Aliás, eu era a única portuguesa numa universidade, não havia mais portugueses. Uhum. Eu não falava, a única vez que eu falava português era em casa com a minha cadela, portanto eu não Uhum. falava português com ninguém. E eu lembro-me de comentar isto com os meus colegas, que era a maior parte deles canadianos, e eu lembro-me deles muito preocupados e dizerem: "Epá, mas vê lá o que é que precisas", e eu não tinha propriamente, como é que eu ia dizer, durante o dia a dia, eu não tinha propriamente algo que me aterrorizasse. Eu acho que isto era mesmo um resultado de eu estar numa situação que não era familiar, ou seja, que Isso. não era o meu país, não tinha a minha família por perto, não tinha os meus amigos, não tinha aquilo que me era mais familiar. É Mas isso. eu prometi que ia partilhar o meu choque cultural, né, que eu acho que tu vais rir. É que uma vez estava eu a falar isto na universidade, estava a falar com uma senhora lá de um departamento, porque eu trabalhei na universidade, e estava a falar com uma senhora que era responsável por, fazer os horários das pessoas que trabalhavam no departamento onde eu trabalhava. E de Uhum. repente ela faz-me umas perguntas e eu estou a falar, tal como estou a falar aqui contigo, e Uhum. estou a usar as minhas mãos, que é uma coisa que eu normalmente falo e faço e que é muito comum na nossa cultura, Pois. sobretudo Gesticular, né? é gesticular enquanto falamos. E é o que eu estou a fazer, e exatamente com o tom de voz que estou a falar agora contigo. E Uhum. de repente a senhora vira-se para mim e diz-me assim: "Desculpe, mas não precisa de gritar". E eu fiquei tão surpreendida com aquilo que eu fiquei mesmo tipo, parei de falar porque eu não conseguia perceber. Eu tive aquilo que nós chamamos em psicologia uma dissonância cognitiva. Eu não Uhum. conseguia perceber o que ela me estava a dizer. Ela estava-me a dizer: não precisa de gritar. E eu, na minha mente, eu não estava a gritar, eu estava simplesmente a falar e estava a gesticular.
E quando Mais vem do tarde, nada é estranho, né? Porque você exatamente, sente, é é como se eu quase como um ficasse ataque. É. exatamente, mas eu felizmente, não é, que já tenho todo um conhecimento e toda uma experiência de vida que me Uhum. permite lidar com muitas coisas, eu na altura pensei: "Bom, eu não vou reagir obviamente, eu vou só", o que eu fiz foi explicar-lhe que estava a ter naquele momento um choque cultural e que na minha cultura falar assim, gesticular é normal, e eu estava Uhum. simplesmente numa situação em que eu estava a precisar que alguém me explicasse alguma coisa, eu recorri ao meu estado familiar e normal de me expressar. E ela, Perfeito. tudo bem, ou seja, eu expliquei-lhe e ela, tudo bem. E eu depois percebi que, de facto, no Canadá, por exemplo, as pessoas socialmente são muito contidas, não tem nada a ver Ah, connosco, pois não é? são. São muito Ok. contidas e, portanto, uma pessoa como nós, ou uma pessoa como eu, para eles era de facto um bocado chocante. E depois acabou por Pois. ser também para mim, não é? Chocante para mim, esse facto, que era uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça e eu já tinha estado no Canadá, portanto não era a minha primeira vez no país, eu já conhecia e portanto não, mas isto eu nunca tinha percebido e portanto foi muito É importante. estranho, exato, porque, a língua já é diferente, então você já se expressa de uma forma diferente. A única Exatamente, o exatamente. único detalhe que você recorreu foi, pelo menos os gestos, eu acho que são universais, pois não eram, né, no caso. Não, não, Quando nem os gestos eram, não, nem isso, o que é pois, curioso, não é, o que é curioso. eu Mas tive pronto, mas a algumas situação experiências obviamente desculpa, desculpa, continua, continua. eu tive algumas experiências dessa, tanto aqui em Portugal, o que até me impressionou, quanto na Irlanda, que é, o brasileiro é muito expansivo, certo? A gente é conhecido Uhum. por ser ou carismático, ou querer ser de bom papo, sorrir. Então, e isso já foi visto muitas vezes como com ar maldoso em alguns É. lugares. Inclusive É? aqui eu achei estranho, exato. Porquê? Inclusive na mesma empresa que a gente trabalhou, porque dava a sensação, e isso eu descobri por causa de um comentário de uma moça que disse que sentia que eu estava dar em cima de alguém, porque eu estava sendo muito simpática. Ah, E eu: ok, já percebi. "Fogo, então espera, então eu só posso sorrir", por exemplo, o brasileiro tem muita coisa do toque, então tá falando com alguém, eu encosto no seu braço, assim, só pra Hum. não sei, é cultural, isso tá enraizado na gente. E aqui eu me controlei mais para não fazer isso. Então eu comecei a perceber que, ok, então tô sendo muito expansiva, vou ser um pouco menos. Tô sendo simpática demais, as pessoas podem interpretar isso como sendo maldoso, ou como se eu estivesse querendo tirar alguma coisa da situação, então eu vou ser um pouco menos simpática. E eu comecei a ver que cada vez mais eu estava me Constrangida, não é é? como se eu estivesse me encolhendo cada vez Yeah, mais, né, yeah, yeah, tipo, estava virando quase uma uva passa, assim, ó. Eu me encolhia. É como se eu tivesse cheia de braços e cada vez dessem um tapa em cada um dos meus braços, eu ia encolhendo, cada yeah, um de uma vez. yeah. E foi nisso que eu comecei a perceber que eu falei: "Fogo, então espera, eu entendo que eu estou em outra cultura, certas vezes a gente precisa se adequar, é natural, né, Yeah, yeah, yeah. mas você não precisa ignorar suas raízes. Então, isso é o choque. É você não saber, porque na hora que você recebe um feedback dessa forma, na hora você não tem reação. É, é, é. E leva Porque é uma tempo para coisa pensar. é uma coisa que nunca nos passa pela cabeça. Nós quando vamos para outro Yeah, país, nós achamos que já sabemos, podemos não saber tudo, obviamente, não é? Mas, quer dizer, nós achamos que já temos uma ideia bem boa daquilo como é que é o país, não é? Ou exato, porque lemos, ou porque já lá fomos, ou porque exato. investigamos, ou porque, enfim, não é? Andamos à procura da informação. Mas a verdade é que é completamente diferente viver num país todos os dias durante muito tempo, não é? Porque há coisas que não são nem podem ser aprendidas através de visitas breves ou através de ler em qualquer lado, não é? Há coisas do dia a dia Exatamente. que são culturais e que às vezes não são, às vezes também são um resultado da forma como as coisas estão organizadas, como as coisas estão estruturadas, como funcionam os serviços ou tudo o resto, né? Olha, uma das coisas que eu Exato. me lembro, por exemplo, que é curioso, eu, como disse há pouco, eu não falava português com ninguém, e então a partir de uma certa altura comecei a notar que me esquecia de palavras em português, porque eu fazia sempre um exercício cada vez que ia a um sítio qualquer, a um supermercado, a um serviço, a qualquer lado, uma coisa pública, uma coisa privada, a qualquer Uhum. lado, eu fazia sempre o exercício, porque eu não me queria esquecer de português, do português, não é? Eu fazia sempre o exercício mental que era como é que isto se diz em português.
Portanto, eu via as palavras em inglês ou francês e depois Boa. na minha mente dizia, ok, como é que isto se diz em português? E uma vez no supermercado aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no supermercado, né, e estava a ver assim o escaparate com as coisas todas e estava nas zonas dos legumes e das frutas e de repente vejo coentros em inglês, que é cilantro. Certo. E eu começo a olhar e não me lembrava da palavra em português. Eu não me lembrava. Tenta E comecei buscar, tenta não buscar e não consegui, não vem. consegui, não consegui. E não me consegui lembrar da palavra. Porque é tal coisa, eu todos os dias falava inglês, né, não falava português, e então não conseguia. E quando cheguei a casa fui ver à internet e foi cá um alívio quando eu descobri: pois é, É o único cilantro é objetivo da coentros, sua oh vida meu agora. Deus, Agora eu não cilantro. consigo fazer mais nada, eu preciso descobrir qual é o nome Exato, em português. exatamente, exatamente. Que é uma coisa que eu acho que não te acontece, pelo menos aqui em Portugal, ou acontece? Eu lembro-me Acontece. acontece, né, eu Eu lembro-me do acho que esse foi um dos episódio com uma choques. palavra exato, É, exato. exato. Eu lembro-me do episódio que aconteceu entre nós com uma palavra em português, não foi? Foi. Eu acho que posso partilhar ou queres partilhar tu esse episódio? Eu vou partilhar. Ok, Isso partilha é então. isso é inclusive uma das histórias que eu adoro contar, principalmente para os brasileiros, eles adoram, ouvir essa história, porque eles De quando eu facto. conto a minha versão, eles entendem. Eu vou contar para quem está ouvindo perceber. Ok. Quando eu cheguei na minha primeira empresa, depois de um ano aqui, eu consegui meu primeiro emprego. Então, naturalmente, as pessoas queriam saber sobre mim, me conhecer mais. Estava numa roda de colegas do trabalho, roda de pessoas, tá? Plural. E eis que uma colega me pergunta: Erika, mas o que você fazia antes de trabalhar aqui? Aí eu disse: eu fazia alguns bicos para ganhar um dinheirinho. E eu vejo a cara de todas as pessoas branca. E uma delas: não diga isso, não posso dizer isso. E eu sei, percebeu? Mas o porquê? O que aconteceu? Ela: não, bico aqui significa sexo oral. Aí eu: o quê, meu Deus? E foi a primeira, eu já tinha dito antes, e não tinham me corrigido, ou seja, estavam a achar, bom, cada um ganha o dinheiro da forma que pode, né? Estavam a pensar isso de mim. Eu removi o bico do meu vocabulário aqui. Claro, aqui é toda a mesma coisa, o vocabulário. Não, é diferente, tem muita coisa diferente aqui. Às vezes a Exato. gente descobre da pior forma como essa, né? Foi É super verdade, é constrangedor, verdade, é mas verdade. pelo menos gerou uma história, mas é engraçado. E depois ainda há aquela outra história da rapariga. A rapariga passou a fazer parte do teu vocabulário que também não fazia, não é? Antes de vires não usavas a palavra rapariga e agora já usas, não é? E eu, na verdade, até hoje eu não uso, isso Não? eu me recuso a chamar as pessoas de rapariga. Que Na minha engraçado. cabeça eu ainda estou a ofender alguém. Exatamente, exatamente. É Ou seja, o engraçado. estigma que está associado à palavra rapariga no Brasil, na tua mente continua a existir, apesar Por de em mais que eu Portugal não saiba existir esse exato. estigma, não é? Por mais que eu saiba que aqui é na boa, eu posso utilizar a palavra, na minha cabeça eu sei que quando eu disser aquilo, a minha cabeça vai interpretar de outra forma. Então Yeah, yeah, eu yeah. realmente não consigo. Eu tentei uma vez e sou tão unnatural que eu falei: não digo mais. Vou falar gaja, falou a menina, falou a moça, mas a rapariga eu não consigo. Isso é muito engraçado. A mim aconteceu-me ao contrário, que é, eu em português, ou em Portugal, não costumo dizer muitas asneiras. Não é porque, enfim, é porque não gosto assim muito e não me sinto muito à vontade para dizer, é Aham, raro dizer. certo. Mas por qualquer razão, dizer asneiras em inglês parece um pouco libertador e então eu quando estava no Canadá passava a vida a dizer asneiras. Mas como eu É tenho quase como esta se não fosse asneira, né, por ser em sim, outra porque língua. exato, é exatamente esse processo mental que tu descreveste, porque na minha cabeça, como eu nunca não cresci, não é, a dizer as asneiras noutra língua, na minha cabeça dizer aquilo ou dizer outra coisa qualquer é igual. Sim. Mas não por acaso não causei assim grande celeuma, porque eu como tenho este arzinho pequenino e um ar assim um pouco, enfim, mais, ligeiro, digamos assim, as pessoas riam-se, tal como em Portugal, quando eu digo uma Ah, ok, asneira, as yes. pessoas riem-se. No Canadá o efeito era o mesmo, portanto as pessoas riam-se imenso, ou talvez porque, eles são, como eu disse há pouco, são muito contidos e também não dizem assim muitas asneiras socialmente, ou talvez porque ter alguém que não é canadiano dizer assim muitas asneiras para eles era divertido, Mas já mas causou pelo algum menos constrangimento? Já teve ou no não, geral era realmente não, tranquilo? nunca tive, mas também é preciso lembrar que o ambiente onde eu me movimentava, quer profissional, quer académico, era Ah, um ok. ambiente muito aberto, portanto eu não me movimentei em círculos mais conservadores
conservadores, que existem. Portanto, no Canadá Uhum, existe uhum. também alguns sítios, quer profissionais, quer académicos, mais conservadores, em que de facto eu poderia ofender alguém ou poderia chocar alguém se falasse assim, não é? Ah, Mas de facto isso não aconteceu. eu acho importante você ter citado isso, porque, só mostra que cada experiência é muito pessoal. No É você verdade, dizer é verdade. que, eles não se importaram, uma outra pessoa que estiver ouvindo pode interpretar como: "Ah, então os canadenses não se importam de falar asneiras". Não, espera aí, ela estava num ambiente específico, com pessoas específicas e teve uma Exatamente, experiência pessoal, né, então exatamente, não exatamente. dá isso é uma coisa que acontece quando a gente vem para fora, de tipo, você ouve as experiências das pessoas e acha: "Bom, então a minha experiência vai ser essa". Aquelas pessoas estavam em outros contextos, elas chegaram de diferentes formas. Se chegar eu e o Vitor chegamos aqui junto, o Vitor é meu marido. Ele tem uma experiência completamente diferente da minha, Claro. seja porque é homem, seja porque está em outro tipo de trabalho, em outro ramo, em outra área, seja porque ele é diferente, a personalidade dele é diferente, e naturalmente a vida se desenrola de forma diferente para cada pessoa, não Claro, é? claro. Então, E eu acho que é uma coisa importante quando nós vamos para outro país, sobretudo se vamos com o intuito de ficar, convém de facto ter alguma atenção aos modos e costumes e à cultura e como as pessoas se expressam e se é, manifestam, não é? Precisamente para evitar ao máximo, embora, como nós já dissemos aqui, às vezes é mesmo inevitável, mas para evitar ao máximo, tanto quanto se possa, ofender alguém, não é? exato, Porque não é bom para ninguém, não é? Não é uma situação muito agradável e pode ser até prejudicial, não é? E portanto exato, exatamente. convém não, pronto, Simplesmente ter por algum provar um cuidado. ponto, exato, você só quer porque se você sabe que você não precisa agir daquela forma, só pelo menos para tornar mais confortável tanto a sua experiência quanto das pessoas que estão ao seu redor, simplesmente não faça. Mas eu acho que isso aí já entra um pouco de ego da pessoa de querer provar um ponto de que sim, eu esse é meu jeito, da onde eu venho é natural, mas ok, você está inserido em outro contexto, aqui é outra Claro, realidade. Você não precisa se anular, eu acho que tem um meio caminho entre não se anular e também não ser inconveniente ou desagradável em outra cultura, né. uhum. Olha, e em termos de gestão das expectativas, tinhas, assim, expectativas muito altas antes de vir? E como é que é gerir essas expectativas? Porque todos nós temos, não é? Gerir as expectativas eu acho que Naturalmente. é das coisas mais difíceis na nossa vida, não Yeah, é? yeah, É yeah. das coisas mais difíceis de fazer. Pior ainda, ou mais difícil ainda, quando nós temos uma grande expectativa com algo na nossa vida, e no caso aqui, quando vamos para outro país, né? As expectativas são enormes, não é? Exato. E É, não é fácil gerir essas expectativas, quer quando chegamos, quer depois enquanto estamos, né. Como é que foi exato. para ti gerir esses quais eram as expectativas que tu tinhas e como é que foi gerir essa ou como é que tem sido gerir essas expectativas? Olha, você tinha feito uma pergunta no começo, qual tinha sido o maior choque, e agora que tu me fizeste essa pergunta, eu acho que realmente tinha sido uma das coisas que me chocou mais no começo, foi exatamente a minha barra de expectativa estava muito no alto, porque eu tinha passado uma experiência muito diferente na Irlanda, eu sabia que ia ser diferente, era um intercâmbio, eu era mais nova, eu sabia que aquilo era temporário, trabalhei de subemprego enquanto eu estudava, outra experiência. Quando surgiu essa oportunidade da gente vir para cá, que meu marido recebeu uma proposta de trabalho, na minha cabeça era: agora eu vou conseguir trabalhar na minha área e vai ser fácil, porque eu estou entrando numa cultura que é mais parecida com aquilo que eu já falei, mais parecida com a brasileira. Claro que é outra cultura, mas comparado à experiência que eu já tinha tido, eu falei: não, acho que vai ser tranquilo, o vocabulário tranquilo também, a língua é a mesma. E foi um choque quando eu cheguei aqui e depois de um ano, eu como uma verdadeira paulista de corpo e alma, em São Paulo chove de emprego, então na minha cabeça era, lá vai ser a mesma coisa. Ah, acho que eu não vou ter maiores problemas, pode levar alguns meses, pode ser que sim. Quando foi para completar um ano desempregada, isso para mim não entrava na minha cabeça. Eu tive muitos ataques de ansiedade, inclusive, por causa disso, porque na minha cabeça era, então, ou eu sou ou eu sou incapaz, e aí começa a mente prega a peça, porque você começa a analisar a situação de uma perspectiva que é, ou eu não quero pensar que seja xenofobia. Então, se eu não quero pensar que seja xenofobia, o problema está em mim. Então, ou eu não sou boa profissional quanto eu achava que era, ou não estou preparada para o mercado de trabalho português. E com o tempo você vai percebendo que não é 8 nem 80. Tem um grupo de razões para isso ter acontecido. Mas foi muito difícil gerir
essa expectativa no começo, e eu te digo que de certa forma ainda é. Eu Claro. desenvolvi uma síndrome de impostora gigantesca desde que eu Yeah, cheguei aqui. yeah, Porque eu me cobro muito mais, eu preciso estar yeah. trabalhando aqui, porque meu marido está a trabalhar, eu não quero depender dele para nada. Eu sei que eu posso, se tudo der errado para mim, eu sei que ele vai estar sempre do meu lado, me apoiando, segurando as pontas, só que você quer a sua liberdade financeira para fazer as suas coisas, eu tenho meus planos, a gente tem os nossos planos juntos, mas eu também tenho meus planos sozinho. Claro. Então, para mim, o trabalho é a base de tudo isso que eu quero fazer, entende? Não que eu me resuma ao meu trabalho, mas eu sabia que a partir dele ia abrir muito mais portas. Então, para mim, foi muito difícil, foi muito impactante para mim. Claro, eu compreendo. Eu também, eu acho que é sempre difícil gerir as expectativas. Eu tenho aprendido ao longo do tempo a utilizar algumas estratégias para gerir as expectativas, mas eu também, para mim, o lidar com as expectativas no início, não era uma coisa sequer que eu pensava, ou seja, eu devo dizer que no primeiro mês que eu cheguei, eu tinha dores de cabeça todos os dias. Quando tu estavas no Canadá? Sim, quando eu cheguei, no primeiro mês que lá estive, eu tinha dores de cabeça todos os dias. Estas dores de cabeça era porquê? Porque eu tinha que prestar atenção a tudo, a toda a hora, a todo o instante. Porque tudo era novo, eu tinha que pensar noutra língua, eu tinha que pensar no que tinha que fazer, eu tinha que organizar a minha vida, eu tinha que procurar uma casa e estava com uma cadela, o que dificultava um pouco mais. Eu tinha que perceber o que é que ia fazer na universidade, o que é que ia escolher, para onde é que ia, enfim. Portanto, era muito complicado para mim nessa altura sequer pensar em expectativas. É claro que eu as tinha e antes de ir também as tinha, mas eu nem pensava nisso porque eu estava Não tinha tempo. não, eu adorava quando chegava o final do dia, podia ir para a cama porque eu descansava. Descansava finalmente de tanta atenção que eu tinha que prestar, né? Eu tinha que prestar atenção mesmo a tudo, não é? Mas e quando você deitava, você conseguia, tipo, Sim, eu pensar ao caía para o longo do dia? lado, caía para o lado, porque o cansaço era de tal ordem que eu não conseguia sequer pensar em mais nada, tipo, eu Era a última pensava. coisa que eu queria, era Era exatamente pensar, porque pensar, eu passava sim, o sim, dia a sim, sim, pensar. pensava. Porque isto só Exaustivo. para explicar, porque se calhar as pessoas também depende do contexto, obviamente. Eu estava sozinha num sítio onde não havia mais português, não havia ninguém português à minha volta, estava sozinha com uma cadela e estava sozinha num sítio onde as pessoas nem sabiam muito bem onde é que era Portugal. E ainda por cima, com uma estrutura, uma língua diferente, uma estrutura completamente diferente da portuguesa, em tudo, os bancos, tudo o que possam imaginar. É óbvio que as coisas são iguais, portanto, os bancos têm balcões, obviamente, os supermercados Claro. têm escaparates, mas toda a organização das estruturas, dos serviços, dos autocarros, dos transportes públicos, de tudo é diferente. E, portanto, é necessário não só uma adaptação a essa diferença, aprender as coisas, qual é o autocarro, como é que o autocarro funciona, onde é que é o supermercado mais próximo, como é que o supermercado funciona, quais são os alimentos que tem. Isto só para vos dar uma ideia, eu no sítio onde estava não havia peixe à venda no supermercado. E, portanto, eu tinha que pensar na minha emenda sem peixe. Embora eu sou vegetariana e havia outras coisas que eu não conseguia encontrar. Você já era à época? Mas já era. Mas isto é para vos dar um exemplo, não havia peixe. E tal como não havia peixe, não havia outras coisas. Isto porquê? Isto é só para perceberem como é diferente a estrutura das coisas. Pois. Porque a cidade onde eu estava é uma cidade que é muito interior, fica perto da fronteira com os territórios do Canadá e os alimentos e a maior parte das coisas vão por transporte. Portanto, não há tudo, não é? Exato. E pronto, e depois há toda uma cultura gastronómica, não é? Que também é diferente. Exato. Portanto, imaginem o que é vocês passarem o dia inteiro a aprender o que é que eu vou comer, porque não há tudo que eu estou habituada a comer. Nem uma refeição simples consegue fazer. Eu Não. só queria fazer uma refeição. Até Exato, nisso eu preciso pelo pensar. menos habitual àquilo que eu estava habituada, né?
pronto, primeiro o que é que vou comer ou o que é que vou comprar para comer. Segundo, foi mais fácil encontrar comida para a minha cadela do que fazer um menu para mim, não é? Porque assim de repente não, eu tive que andar à procura onde é que havia as coisas que eu gostava e as coisas que eu queria comer, não é? Depois, pensar qual é o autocarro, que autocarros é que há, que sistema é que há, comboios, metro, o que é que há. Depois, como é que funcionam os horários, como é que funciona a organização das coisas, onde é que vou, qual é o caminho, qual é a rota que eu tenho que seguir. É Enfim, isso. imagine o que é isto todos os dias. E depois a falar inglês com as pessoas, porque obviamente ninguém fala português, e a tentar perceber como movimentar. Portanto, era muito cansativo e, como eu digo, um mês inteiro com dores de cabeça. Ao final do dia eu não conseguia, eu tinha mesmo que parar. E é Hum, engraçado pensar que o seu objetivo de ir para lá era trabalho, estudo, só que você teve que se adaptar primeiro a toda a estrutura Claro, claro, teve que ser. para depois Imaginem o que é, pensar em isto assim, imagina este exercício de tu procurares uma casa para viver, um apartamento para viver, num sítio onde não conheces ninguém. Não sabes como é que funciona o mercado é, imobiliário, não conheces ninguém, não sabes como é que funciona, tipo, como é que é a renda, como é que se paga, é. o que é que está incluído na renda, não está, como é que é? Né, Qual ano você imagina o que foi é, para o né? Canadá? Desculpa. Eu fui, portanto, eu fiquei primeiro fui para Toronto, mas depois, a maior parte do tempo eu andei por vários sítios no Canadá, mas, a minha base era em Sudbury, que é no norte do Ontário, perto da fronteira com os territórios, canadianos. Os territórios são onde vivem os indígenas e são normalmente no norte, Uhum. do país. E portanto, isto para voltar às expectativas, eu eu não conseguia pensar em expectativas, ou seja, o meu objetivo era conseguir, sobreviver, embora não no Sobreviver. sentido de sobreviver no sentido último ou mais radical do termo, Certo, é. mas era sobreviver cada dia, né, porque Exato. realmente A porque realmente eu realidade, não tinha exato. sim, eu não tinha capacidade para pensar: "Ah, deixa-me cá ver, qual era a expectativa que eu tinha e agora isto é real ou não?". Não, nem pensar, né. Então as Portanto, coisas foram acontecendo naturalmente, você não nos teve primeiros uma tempos virada de sim. chave. Ok. Sim, eu acho que o meu confronto com as minhas expectativas só veio mais tarde, para aí talvez um ano depois ou meio ano depois, né. Olha. É aquela chamada lua de mel, não é? Para quem é, expat, não é, ou, expatriado, há muito a questão da lua de mel, não é, que é aqueles primeiros meses em que alguém vai viver para outro país, é o chamado período da lua de mel, em que nós não pensamos em nada, né, tal coisa, é aquele período de adaptação e É, adoramos tudo e tudo é espetacular, porque é tudo exato. novo É tudo diferente, tudo e é novo, tudo exato. diferente, ai que bom, ai, isto agora não é como era no meu país, e é tudo bom, é tudo bom, Compara tudo é tudo espetacular, não é? E depois é tudo lindo, ai que bem, que é. lindo, E as aí a pessoas são rotina lindas, vem. É. Aí a exato, realidade vem, que aí exatamente, essa parte é, bonita sai. exatamente, exatamente. É depois quando a realidade bate, não é? Passado um É, tempo é que a pessoa eu acho que é quando começam a existir os tais confrontos, os tais choques, porque eu acho que há uns primeiros choques culturais que são pequeninos e que a gente deita para o lado, não é? Os exato. choques graves, culturais mais graves, vêm assim de repente quando a gente não está à espera, né. Os pequeninos, opá, a pessoa, sei lá, faz assim de uma maneira que nós não fazemos, pá, tudo bem, não é, sei lá, come não sei o quê de uma Exato. maneira que a gente não come, Dirige do outro tudo bem. lado, exato, Sim, não conduz me do outro afeta. lado da estrada, tudo bem, não é, é uma coisa assim, pronto, é diferente, mas não é uma coisa, não é. A realidade bate quando há uma dificuldade, quando há qualquer coisa que não se resolve à primeira, não é, e a realidade bate, não é, e aí nós percebemos: "Calma, isto é outro mundo, não é, E é, é eu outro me apercebi mundo". disso, da realidade, quando aconteceu uma coisa eu percebi quando eu me dei conta, eu fiquei um pouco impactada, que foi, eu percebi que para as pessoas sempre teve uma coisa muito comum que acontece aqui, é as pessoas te lembrarem o tempo inteiro que você é imigrante. Às vezes eu só quero estar numa call com a minha equipe, falar tranquilamente, e pronto, acabar com aquele dia e tudo bem. Mas não, quando as pessoas fazem questão de lembrar que você é imigrante o tempo inteiro, isso também te constrange. Não que eu tenha vergonha, pelo contrário, tenho muito orgulho de ser brasileira. E aí eu comecei a perceber que eu estava a modificar o meu vocabulário e até a forma, o meu sotaque
para que as pessoas, por exemplo, sei lá, entrava na call, falava bom dia, aí todo mundo, bom dia, bom dia. Isso no começo é engraçado, mas depois acaba ficando um pouco maçante. Então, eu me apercebi falando bom dia. Ah, sim, exatamente. Pô, não falo assim. Eu posso falar exatamente, e é a mesma palavra, né? E aí, quando eu me apercebi, eu falei, fogo meu, eu tô a mudar o meu sotaque somente para que as pessoas não me imitem ou façam, sabe? Então, Sim, sim. é complicado isso. Quando Mas eu você acho se que isso é apercebe disso. natural. Eu acho que isso tanto é natural o comportamento deles como o teu próprio comportamento. Nós somos feitos para, sermos sociais, não é? Para pertencermos a uma tribo e, Exato. portanto, Pertencimento é a palavra. exatamente, é o sentimento de pertença, não é? Exato. E que nós, quando vamos para outro país, perdemos um pouco e temos que o criar ou temos que o encontrar de alguma forma, não é? E eu acho que Exato. isso que tu dizes que sentes que tens que te adaptar é um pouco isso, é tu procurares um sentimento de pertença, o que é normal. O facto das outras pessoas também, eu vou utilizar a palavra gozarem um pouco contigo, não é? Também acho que é normal, embora talvez não seja Sim, muito sim. defensável, não é? Porque Mas é um pouco o normal. inverso também é real, porque também É. acontece É, exato. é verdade. Eu por acaso é engraçado tu estás a dizer isso, porque uma das coisas que eu sinto, tu não passaste por esta experiência mas eu há uns tempos atrás estava em conversa com uma amiga minha, a Cátia Laranjeira, ela é investigadora e viveu também fora do país, e nós falámos já há um tempo atrás, falámos sobre o facto de irmos para um país diferente e depois voltarmos. E o Hum, voltar, eu sei que tu já voltaste ao Brasil, mas não voltaste para ficar. Mas exato. o voltar para o país de origem, depois de se ter estado noutro país, também é uma situação que não é muito fácil. É, E é é, engraçado isso que tu estás a dizer, que sentes essa que as pessoas, gozam contigo, ou fazem-se umas piadas com a forma como tu dizes as palavras. Eu não quero com isto dizer que as pessoas, gozam com as pessoas que voltam, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é este sensação de inadequação yeah, que está sempre presente a alguém que sai do seu país. yeah, Há o sentimento de inadequação quando estamos noutro país, e eu acho que isto a maior parte das pessoas não tem muita noção disto, yeah, que é o sentimento de inadequação quando saímos do nosso país e vamos para outro e sentimos inadequados no outro país. Às vezes, durante muito tempo, outras conseguimos fazer uma adaptação mais fácil e é durante menos tempo. E depois, se voltamos ao nosso país de origem, há o outro sentimento de inadequação. exato. Porquê? Porque nós deixamos família, deixamos amigos, deixamos um modo de vida e quando voltamos as coisas estão diferentes. Tão E aí há diferente, outro porque a vida sentimento. aconteceu de outra forma que você não Exatamente, acompanhou. exatamente. E Exato. houve muitas pessoas que seguiram em frente. É claro que há amigos e a família continua, obviamente. Há uns amigos que já foram, outros que ficam, não é? Enfim, é o que é, a vida é assim. Mas há um sentimento de inadequação que é agora onde é que eu encaixo aqui? Eu que já conheci Exato, outro mundo, eu que já conheci outra forma de estar, onde é que eu estou? E às yeah, vezes essa sensação é muito difícil de gerir e tem a ver também com as expectativas, porque mais exato. uma vez, gerir as expectativas no país onde estamos ou para onde fomos, não é? É difícil. Imagina então o quão é difícil gerir as expectativas de termos essas expectativas e do que foi a experiência e depois quando voltamos. Pois, As eu tive essa expectativas. experiência. Exatamente, as expectativas da experiência que passou e as expectativas do regresso. E é Exato, muito complicado, há um sentimento muitas vezes de isolamento também e de exato, inadequação, porque é como se nós sentíssemos que não pertencemos a lado nenhum. exato. Porque ao ir para o outro lado, nós aprendemos coisas que as pessoas que ficaram não sabem o que é. E Exato. E portanto é muito. pode parecer inclusive que é um sentimento de superioridade e não é, mas Não, isso muitas não. vezes pode ser mal É, visto, do tipo: sim, "Ah, sim, você às não vezes entenderia o acontece. que é isso", e não É, é é, porque a pessoa é inferior por não ter tido a experiência, é simplesmente porque você teve outras experiências, então você já pensa de é outra verdade. forma. Eu tive essa experiência recentemente, eu acabei de voltar do Brasil, passei o Natal lá no Brasil e foi muito estranho, porque era a primeira vez que eu ia para o Brasil como turista, né. Hum, hum. Eh, e é Também é estranho. estranho, pois, pois. É muito estranho. Olha, passaram-se o quê? 3 anos. 3 anos é muito tempo. Eu estou aqui o tempo inteiro em contato com as pessoas do Brasil, virtualmente que seja, mas não é a mesma coisa. Pessoalmente, você percebe que a vida está acontecendo de outra forma lá e, querendo ou não, 3 anos se passaram, você já não é mais a mesma pessoa. Não, é Eles verdade. não são mais as mesmas pessoas naturalmente. Então, é até estranho, porque você percebe que amizades mudam, relação de proximidade com pessoas também podem mudar. E
Eu lembro que eu estava até ansiosa para voltar para cá para conversar com meus amigos daqui, que eles entenderiam o meu sentimento de inadequação. Tanto é que Uhum. eu comentei com algumas pessoas ainda no Brasil, e elas acharam até que era, deixa disso, é frescura sua, ou nem pensar nisso, porque da parte deles eu também entendo, tipo, Érica, você está tendo um privilégio de morar fora, de tá tendo uma vida boa, que sob a perspectiva deles você está tendo uma vida boa, melhor do que a nossa aqui, e ainda vem reclamar que, tipo, de inadequação. Inadequado estamos a gente aqui, né? Uhum. Mas, É então, verdade, é verdade. eu evitei falar algumas coisas, porque eu sabia que só quem estava aqui, os meus amigos daqui, iriam entender. Tanto é que quando eu cheguei foi engraçado, porque eles também estavam ansiosos para comentar, para todo mundo partilhar entre a gente, tipo, as experiências que só quem está aqui, quem já imigrou, vai É que saber o percebe. que é, né? Exato. Mas sabes que hoje em dia há coisas que eu falo só com os meus amigos canadianos e há coisas que eu falo com os meus amigos portugueses. Não é Sim, possível, não é possível falar. Há determinadas coisas que não é possível falar, porque não percebem, não vale a exato. pena. Não, mas eu não quero com isto dizer que acho que é, como é que eu ia dizer? Que isto é tipo, eu é que sou, sei lá, sou especial por causa E disso. Não é exato. isso. E não é. É um resultado da realidade, é um Perfeito. resultado das diferenças culturais, é um resultado das diferenças que existem entre os 2 países. E Ah, como explicar isso? Às vezes é é difícil explicar com essas é palavras, difícil, as porque pessoas não percebem. Há não muita gente que percebe. não consegue perceber. E eu compreendo, repara, passar pela experiência de viver noutro país não é uma coisa simples de explicar aos outros. Lá está, se Exato. nós ficarmos só pelas questões de: "Ai, é giro, porque olha, imagina que eles fazem isto assim, assim", ou imagina que, sei lá, vivem com as pernas para cima, não é? Pronto, é um exemplo exagerado, claro. Mas Sim, pronto, mas é tal coisa, eles não passaram pela experiência de lá estar 24 horas sobre 24 horas durante muito tempo, não é? E exato. mesmo o processo em si, não é só o estar em contacto com outra cultura e viver lá, é o É o processo processo. interior, é aquilo que a gente aprende. Por exemplo, eu descobri facetas em mim que eu não sabia que existia, por estar noutra cultura, por estar exposta a outras coisas e por conviver com pessoas que são diferentes das pessoas em Portugal. Eu descobri que tinha uma faceta muito mais ativista e muito mais política do que eu alguma vez sonhei que tinha, entre Ah, outras sério? coisas. Sim, eu fui ativista política no Canadá e tive uma participação bastante ativa e eu não sabia que isso existia. Eu em Portugal nunca fui muito interessada em política. No Olha só. entanto, as condições, eu fui ao Parlamento canadiano defender o direito à educação, porque a educação no Canadá, isto é uma coisa que é extremamente diferente de Portugal, a educação no Canadá não é de graça, a educação no Canadá não é apoiada ou muito apoiada institucionalmente. Portanto, as pessoas, para terem uma educação como nós temos aqui em Portugal, que é um privilégio irem para a faculdade, a maior parte das pessoas aqui em Portugal consegue pôr os filhos na faculdade, enfim, às vezes com alguma dificuldade, mas consegue, há mais apoios. Uhum. No Canadá, nem pensar. A maior parte das pessoas não vai para a universidade. E, portanto, eu fui ativista política porque as Não sabia. circunstâncias em que eu Uhum. estava Te me levaram a fazer. revelaram que eu era capaz de o fazer. E isso para mim foi uma descoberta muito grande mesmo. Como é que eu explico às pessoas em Portugal o que é que isso significa? Quando as pessoas em Portugal têm a educação como garantido, não é? Pois, exato. Não precisam lutar por isso. Exato. Exatamente, as pessoas em Portugal lutam por melhores condições na educação e acho que o devem fazer, não é? Mas nós não estamos a falar disso, nós estamos a falar de acesso à educação. Não é? Nós Exato. estamos a falar de uma coisa mais atrás, não é? E quem diz acesso à educação diz acesso a métodos para evitar a reprodução, não é? Portanto, métodos anticoncepcionais, que, por Uhum. exemplo, no Canadá também é uma questão que não é. Aqui, qualquer pessoa vai a uma farmácia e compra um preservativo sem qualquer pergunta, ninguém pergunta nada e Lá é um nada. tabu? Lá é complicado. Lá, Sério? um Não sabia. adolescente, se vai a uma farmácia comprar um preservativo, e quem diz o adolescente diz um jovem, aí Aham. nos seus 19, 20 anos, se vai à farmácia comprar um preservativo, é um problema, pode ser um problema grave. Fazem perguntas mais pessoais, se for num sítio mais pequeno, informam a família. Portanto, Ah, sério? é Ao verdade. ao nível de É informar a família? É Caramba. verdade, é verdade. Eu assisti a casos de adolescentes em que eu parecia que estava em Portugal antes do 25 de Abril. A casos de adolescentes que vivem em sítios mais isolados, muito perto da fronteira com os territórios do norte, em que uma criança com 15 anos, uma rapariga, queria iniciar a sua vida sexual
foi à farmácia, a mãe era contra e a mãe não queria que ela comprasse preservativos, foi à farmácia e a farmácia informou a mãe que a rapariga tinha ido comprar preservativos. Portanto, isto no Canadá, não é? Isso no Portanto, que é um Canadá, exato. país, lá está, mais uma vez, as ideias que nós fazemos dos países, não é? Lá está, e depois tem a ver Exato. com as expectativas, não é? Lá está, esta ideia que nós temos, eu tinha a ideia que o Canadá de facto era um país que não funcionava assim, não é? Mas funciona. Pois, Lá exato. está, é a realidade a vir contra nós, não é? É a realidade. Você não ia saber disso provavelmente pesquisando Não, não, ou não, por notícia. absolutamente, não, Exato, não, não, exato. absolutamente não. E portanto eu descobri facetas por estar exposta a toda uma cultura diferente e um contexto Uhum. completamente diferente que eu não sabia que tinha. Érica, tu descobriste alguma coisa sobre ti que não sabias que existia por estares aqui em Portugal? Sim, eu descobri que eu sou muito mais sensível do que, eu achava. Ou então eu acho que eu sempre fui, mas eu tentava esconder isso de todas as formas. Antes, vestia uma armadura e não deixava ninguém ver a minha parte vulnerável. E aqui eu percebi que quando eu aceitei isso em mim, que sim, eu poderia ser mais vulnerável, que eu sou sim uma pessoa sensível, que sim, coisas me afetam, facilitou. Mas no começo foi muito difícil ter que lidar com isso. Porque na minha cabeça eu não era aquela pessoa. Depois que você entende que a gente pode mudar, como você disse, são outras facetas suas. Você não é uma única coisa e para sempre, né? Então Certo, a gente vai mudando. Então eu acho que foi a vulnerabilidade mesmo, se mostrar mais vulnerável, mas sabe? tu achas que tu identificavas essa vulnerabilidade com fraqueza? Achavas que Sim, com associavas certeza. vulnerabilidade à fraqueza, é? Aí eu ainda tenho alguma coisinha em mim que ainda acha, mas é, isso daí aí já é coisa para terapia, mas mas sim, não, eu tenho trabalhado muito nisso e hoje eu já vejo outra forma, inclusive a terapia me ajuda muito nesse quesito de entender que vulnerabilidade não é uma fraqueza, pelo Hum, contrário, uma pessoa que se mostra vulnerável, ela se ela se sente confortável o bastante para se mostrar vulnerável, isso na verdade é força, então, claro, claro. ah, E é importante, convém lembrar isto, procurar ajuda, não é? Sempre, procurar exato, sempre ajuda quando se precisa, não é? e fez toda a Eh, diferença para mim fazer claro, a terapia aqui, e isso me claro, ajudou claro, mesmo. claro, claro, Em claro. momentos sombrios, né, porque muitas Yeah, vezes yeah, por mais que uma palavra amiga ajude, estou aqui com um parceiro super yeah, bacana, mas yeah. uma Não ajuda é suficiente. profissional é Sim, sim, é sim, sim. essencial. Exato. Eu também procurei uma psicóloga no Canadá, e acho que é qualquer pessoa, em qualquer situação que se veja perdida, deve procurar ajuda onde ela existir, quer seja online, quer Exato. seja, enfim, procurar alguém que possa ajudar ou alguém que possa levar a uma outra ajuda, não é? Eu Exato. também, houve momentos, porque é normal, portanto, uma pessoa quando vive noutro país sofre algumas sensações de isolamento, de Exato. será que estou no caminho certo? Será que isto não foi um disparate grande que eu fiz na minha vida? Exato. Enfim, não é? Portanto, e depois há situações que ocorrem e que estão fora do nosso controle que nos podem colocar numa sensação de espiral, não é? E eu de facto houve uma altura que me sentia muito, muito perdida, ou seja, eu sou uma pessoa que tento procurar soluções, né, resolver as minhas questões, mas às vezes posso entrar numa espécie de montanha russa interna em que não sai do mesmo lugar, ando ali à volta a pensar em alguma coisa e às vezes preciso de ajuda para sair dessa espiral, não é? Claro. Porque começo a ruminar e a pensar, mas será, não será? E de facto eu também me senti numa situação, uma determinada altura em que eu não estava a ver a solução para a situação, e estava de facto já a Uhum. começar a ficar desesperada, não é? Sim. Desesperada não é bem o termo, mas desesperada no sentido de não consigo sair daqui, não é? Ou seja, Certo. dentro da minha Aham. mente está um Inquieta, grande né, de carrossel, inquietação. um grande Sim. carrossel que não para, né, que está a rodar e não para, e eu preciso de ajuda para sair deste carrossel. E fui procurar uma psicóloga e foi muito interessante e ajudou-me imenso, porque de facto o que ela fez foi orientar-me, ela simplesmente, o que ela me mostrou foi o caminho para fora do carrossel, não é? Mas olha, Perfeito. para um bocadinho e vamos lá aqui ver. Está a andar no carrossel, se reparar, se andar um bocadinho mais devagar, se calhar consegue perceber que consegue sair do carrossel. E ela Hum. ajudou-me, e ela disse uma coisa que foi muito importante para mim na altura, que foi, ah,
sabe que a Anabela é uma pessoa que tem muita coragem por vir pedir ajuda. E lembre-se que pedir ajuda nunca é uma fraqueza, nem nunca é um mau sinal. Pedir Exato, ajuda significa que nós gostamos de nós o suficiente para lutar por nós. E é perfeito. uma grande força. Só as pessoas que gostam de si próprias e que têm força é que procuram ajuda, não é? É isso, E ela isso, disse-me isto, e eu nunca me esqueci disto, porque eu acho que sim, ou seja, procurar ajuda não é de todo um sinal de fraqueza, é um sinal que pelo gostamos de contrário. nós e que Exato, precisamos de ajuda mesmo, porque às vezes não temos todos os recursos que são necessários, é verdade, exato. não temos mesmo, às vezes há coisas que nos escapam e, portanto, Exato. E ainda há o precisamos tabu de de ajuda. cuidar da mente, a gente cuida do corpo, a gente Sim, cuida, não sim, é, tem um sim, médico para toda cada parte do corpo tem um médico específico, sim, mas quando sim, é é para verdade. cuidar da mente, infelizmente ainda é associado ou à loucura, "eu não estou louco", meu pai ainda, por exemplo, é uma pessoa que ele claramente é uma pessoa que tem depressão, só que ele não procura ajuda porque ele fala que ele não está louco. Então, Sim, sim, eu tento fazer ele entender que a sua mente também faz parte do seu corpo, e tem um especialista, um profissional que pode te ajudar, ele não vai: "Ah, mas eu não quero que ninguém me diga como eu devo, resolver minha vida". Mas a yeah, questão é que o psicólogo é o que você falou, ele te dá caminhos, ele te dá ferramentas para você, que é você que que tem que se fazer o trata, na trabalho, somos verdade. nós que temos Exato. que fazer o trabalho, claro, Ele claro, exato. claro, claro. Você sente que, a sua terapia te deu ferramentas para você trabalhar essa Sem sua dúvida. Não só a terapia que eu fiz, psicoterapia, quer em Portugal, quer no Canadá. Fiz diferentes tipos de terapia, fiz terapia individual, no Canadá também fiz terapia de grupo, que era uma coisa que eu nunca tinha feito e achei super interessante. E fiz, para além do conhecimento que eu tenho, não é, de ter estudado o comportamento humano, não é, a ciência uhum, comportamental, ajudou-me imenso, as 2 coisas. Eu utilizo muito as 2 coisas, quer o conhecimento científico, quer a minha própria experiência e a minha experiência em terapia, para lidar com muitas coisas. Eu acho que hoje sou uma pessoa mais capaz, não sou perfeita e continuo a ter, obviamente, as minhas limitações, mas sou uma pessoa muito mais capaz para lidar com determinadas perfeito. coisas do que era antes. Eu, por exemplo, a minha ansiedade já não é como era, eu muito mais calmamente lido com as agressões e com, enfim, com os desafios mais difíceis. Tenho uma atitude mais calma, porque acho que de facto não vale a pena gastar energia com coisas que não se controlam, não é? Exato. E eu É um aprendi isso, processo, né. é um processo, eu aprendi isso Infelizmente à não é minha uma virada de custa, chave. Yeah. aprendi isso à minha custa, não Exato, foi, enfim, não caiu do céu, não é? exato. Mas sim, eu aconselho toda a gente que eu conheço, eu costumo dizer, ir ter com um terapeuta não é vergonha nenhuma, nós não temos todos os recursos para lidar com tudo o que acontece neste mundo e sobretudo no mundo em que vivemos hoje, que é um mundo tão difícil, Exato, muito desafiante, muito complexo, em que há uma grande sensação de insegurança e de incerteza cada vez mais, exato, e isso pode nos abalar, às vezes até sem nós termos noção. Portanto, às exato, vezes só de ver coisas nas notícias podemos ficar abalados e não ligar muito e achar que é o normal, toda a gente fica, porque isto de facto é uma situação horrorosa e é. Mas de facto, às vezes isso afeta-nos mais do que aquilo que nós até achamos que afeta, não é? E exato, cada vez que nos sentimos um pouco perdidos, o melhor é mesmo procurar ajuda, né? Às vezes a exato. ajuda pode ser uma coisa muito simples, às vezes a ajuda pode ser ir à net e procurar algo para ler, Perfeito. ou Exato, procurar informação. Às vezes a ajuda pode ser um amigo, ou pode ser um conhecido, ou às vezes exato, a ajuda tem mesmo que ser profissional, não é? Porque exato. às vezes é mesmo preciso, não é? Mas tudo bem, não Pois, é? até porque a gente tem que saber que, infelizmente, ah, nem todo mundo ainda tem dinheiro para pagar um profissional, então, muitas vezes não é acessível, ainda não é Não, uma área não. ainda muito acessível para todo mundo, então só de uma pessoa ter acesso, que seja à internet, porque tem gente que nem a isso tem acesso, infelizmente, Uhum. se ela puder pesquisar alguma coisa ou mesmo conversar com algum amigo, que seja, já ajuda, né. Sim, sim. É o que eu Ou disse grupo sobre mostrar vulnerabilidade, é exatamente isso também. é verdade, é verdade. E ajuda, sim. Às vezes existem grupos também, ou no sítio onde a pessoa vive, ou às vezes é mesmo uma questão de procurar um pouco Exato, mais, em última análise, perguntar, podem deixar comentários, por exemplo, connosco, ou comigo, e eu posso encaminhar algumas pessoas para alguns sítios que precisarem de ajuda, obviamente, né? Aquilo que eu souber e que puder, obviamente, encaminharei as pessoas para ajuda mais específica.
Bom, e estamos a chegar ao fim. Eu hoje conversei com a Érica Alves sobre os desafios de viver num país que não é o nosso. A Érica é designer com formação pela Universidade Paulista desde 2011, é especialista em User Experience e trabalha atualmente em design centrado no utilizador. Brasileira de corpo e alma, mora em Lisboa desde 2018, onde aprendeu a sambar quase aos 30 anos. É, é aspirante a pintora e desenhista e está sempre a aventurar-se nas artes que considera ser o seu refúgio e terapia. Como ela diz, com uma taça de vinho na mão e um bom papo a rolar, não há tempo ruim. Muito obrigada, Érica, por este Eu que papo bom. agradeço. Eu que agradeço, Manuela. Maravilhoso Obrigada. conversar com você. Obrigada. Quanto ao extensamente, vamos voltar em breve com outro convidado, neste caso uma convidada. Nós vamos assinalar o Dia Internacional da Mulher de uma forma ligeiramente diferente. Entretanto, deixem os vossos comentários e sugestões no canal de YouTube ou na página oficial do podcast em linkedin.com/showcase/extensamente. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do episódio. E pronto, espalhem a palavra, partilham e tragam um amigo para o próximo episódio se quiserem. Não se esqueçam de manter a mente extensa e até breve.